Bem-vindos a esse canal maravilhoso! Eu sou Yuri Oliver e esse é o quadro Evangélico. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, deixa seu like, manda para todos os seus amigos, chama todo mundo, senta no sofá e começa agora esse quadro incrível! Roda a vinheta! Hoje nós falaremos sobre nada mais, nada menos do que homossexualidade na Bíblia. Existem diversos vídeos, pregações, enfim, textos que dizem acerca disso dentro da Bíblia, mas hoje eu vou dar a minha opinião. E antes de mais nada, eu tô até vestidinho aqui, vocês gostaram? Bonitinho, né? Eu adorei. E antes de mais nada, eu queria dizer que essa é a minha opinião e se você não crê na Bíblia, você não precisa pedir permissão a ela para existir. Pelo contrário, Bíblia é um assunto para quem crê. Se você não crê, segue a vida. Beleza? Vamos começar sobre o livro de Levítico. Em Levítico, capítulo 18, versículo 22, em resumo, diz que homem que deita com homem como se mulher fosse é abominação. Por quê? Levítico é um livro atribuído autoralmente a Moisés, porém, acredita-se que os sacerdotes da tribo de Levi, que era a tribo a qual cuidava para que o culto acontecesse, também escreveram algumas coisas, algumas normas, tal, etc. E o livro em si, ele é baseado em diretrizes para as formas como o culto aconteceria. Por exemplo, questões de impureza e pureza, sacrifícios, consagrações, esse tipo de coisa. E a questão maior nessa época era a idolatria, e justamente por isso que o livro foi criado, para separar quem prestava um culto a Javé, a Deus, e aqueles que cultuavam deuses pagãos. Por quê? A preocupação do povo hebreu nesse exato momento de vida era em cultuar de forma regrada, de forma onde eles acreditavam que estava sendo prestado um culto de coração puro e de forma feliz para Deus. E eles não queriam se misturar com as nações estrangeiras, as quais no meio do culto poderia ter sexo, seja entre homens e mulheres, mulheres menstruadas, sacrifícios de animais, etc. Essas coisas todas. E aí entra o livro de Levítico, onde eles escrevem tudo o que pode e o que não pode. Nesse exato momento de vida, eles colocam este versículo preocupando-se com a forma que o culto aconteceria, ou seja, dentro do culto, dentro da prestação de um culto ao Senhor, não pode ter sexo entre homens, não pode ter mulheres menstruadas, não pode ter mistura de tecido, enfim, não pode ter uma porrada de coisa. Não era uma questão puramente sexual, mas sim religiosa, de como o culto aconteceria. Então não tem como a gente pegar um versículo de sei lá quando foi escrito e trazer para os dias atuais sem pegar esse contexto todo da coisa, porque fica nada a ver. Vamos falar agora sobre Sodoma e Gomorra. Você com certeza já ouviu falar sobre isso e muitos dizem por aí que Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas por Deus por causa da homossexualidade. Porém, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Naquele exato momento de vida, existia um personagem chamado Ló. E Ló recebeu em sua casa, para que eles não ficassem, para que eles não dormissem na rua, dois homens, dois estrangeiros, que eram anjos. A Bíblia descreve eles como anjos. Naquela época, a lei da hospitalidade era algo muito importante para eles. Então, por isso, ele convidou os dois a ficar na sua casa. Em dado momento da noite, a casa de Ló é cercada por todos os homens da cidade e eles gritavam para que os homens que estavam lá dentro da casa de Ló saíssem para que eles tivessem relações com eles. Aí Ló, preocupado com a lei da hospitalidade, vira para os homens que estavam lá fora e oferece as duas filhas virgens dele para que eles tivessem relações sexuais com ela. Mas eles recusam. Aí os dois homens dentro da casa de Ló, que eram os anjos, lhe causam uma cegueira em todos os homens que estavam ali e o problema é resolvido. Porém, foi considerado um desrespeito ao Senhor e tudo mais, barará, 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 e aí Deus queima a cidade naquele exato momento. Só que o cerne da questão que todo mundo imagina, que Sodoma e Gomorra foi destruída por homossexualidade, na verdade não. Por quê? Se a homossexualidade fosse um pecado considerado por Deus neste exato momento de vida, Sodoma e Gomorra já deveriam ter sido destruídas, porque não era daquele momento que eles estavam tendo relações homossexuais. Não, já vinha há muito tempo, mas a questão não era essa. As relações que eles tinham era relação de violência sexual. Era em relação a estupro, tanto é que a maioria das pessoas não enxerga a maior questão, que é a violência sexual. Ló, para não quebrar a lei da hospitalidade em si naquele exato momento, ele oferece as duas filhas para que elas sejam violentadas por todos os homens da cidade a noite inteira, ao invés dos dois que Ló convidou para ficar em sua casa. E é justamente por isso que eu digo que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da violência sexual e não da homossexualidade.
Agora a gente vai falar sobre Coríntios, 1º e 2º, e Romanos, que são as cartas de Paulo, onde ele fala diretamente sobre isso, pelo menos é o que dizem. Lembrando apenas que são cartas de Paulo a alguém, ok? São palavras de Paulo direcionadas a uma pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, é onde Paulo diz que os ladrões, os depravados, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Nesse momento de vida, por que ele estava falando sobre isso? Se você pegar o contexto inteiro, os versículos anteriores, ele está fazendo uma reclamação para o povo de Corinto, porque eles estavam levando questões pertinentes ao povo, religiosamente falando, para tribunais pagãos, para tribunais que não criam da mesma forma, que iam lidar de forma diferente. Até porque a palavra homossexualidade, a qual a gente lida hoje como orientação sexual, não era uma palavra existente nos tempos de Paulo. Buscando lá atrás como foi escrita, que foi no grego, existem as palavras malakoi e arsenokoitai. Essas duas palavras, traduzindo para os dias de hoje, malakoi significaria fraco, algo mole, e arsenokoitai era algo do dialeto de Paulo, que eu consideraria, por exemplo, como fragilidade. Porém, nas traduções que colocaram depois de tudo que Paulo escreveu, colocaram como homossexuais e efeminados, algumas versões, enfim, tem muita coisa acontecendo em diversas bíblias aí. Quando Paulo fala sobre depravados, homossexuais e afeminados e etc., que não herdarão o reino dos céus, ele está fazendo uma reclamação para o povo de Corinto. Por quê? O povo, eles estavam levando questões que eram pertinentes à prática religiosa deles para serem tratadas em tribunais pagãos por pessoas que não creem no mesmo que eles creem, entende? Então, nesse momento de vida, Paulo estava falando, Senhor, como é que você vai levar uma questão A para quem não entende nada dessa questão A? Não tem por que você fazer isso. E aí eu volto tudo isso e coloco a questão central da coisa, dizendo que a principal preocupação de Paulo não era moral nem sexual, mas sim de como a questão religiosa estava funcionando. Como que a gente vai lidar com o que acontece dentro do nosso culto aqui, levando tudo isso para tribunais e pessoas das quais não creem da mesma forma que a gente? Não tem como. Então a questão de Paulo era religiosa. Da mesma forma, a gente passa para Romanos, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz, em resumo, que as mulheres mudaram a relação natural da coisa e os homens fizeram o mesmo, deitando um com os outros. Mas vamos contextualizar. Paulo é um cidadão romano, com grande formação intelectual, e nesse momento de vida, quando Paulo fala que negaram as relações naturais, ele não está falando sobre questões biológicas ou sexuais, ele está falando do que era ordinário, do que era comum para a época, e não sobre homossexualidade. Senão, da mesma forma, em Coríntios, ele diz que é desonroso o homem ter cabelos compridos. Se fosse uma questão biológica, ele deveria ter escrito, é honroso que os homens tenham cabelos compridos, porque, biologicamente falando, o cabelo cresce. Mas não, ele está falando que é desonroso os homens ter cabelos compridos. Por quê? Porque vai contra a naturalidade da época, vai contra o que ele achava ordinário, o que ele achava comum. Voltando a dizer que não tem como a gente trazer o que era ordinário da época para os dias atuais, ou então pegar um versículo X descontextualizado com qualquer outra coisa e dizer que Paulo estava falando sobre homossexualidade e ponto final. Ah, mas Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje vai ser o sempre, amanhã e eternamente. Ok, eu não estou falando sobre isso aqui. A minha opinião aqui, e em si que eu levo para a vida, é que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém. E para finalizar, eu vou falar sobre Gênesis. As pessoas batem muito no peito dizendo por aí que não, que Deus falou isso, Deus fez homem para mulher e ponto final e etc. Eu acho um absurdo o pessoal pegar esse versículo e colocar como se fosse diretamente linkado a ser hétero, e ser hétero é o correto, é o normal e etc. Até porque Deus estava falando ali em todos os momentos sobre dominação da terra, dá nome para isso, dá nome para aquilo, povoa, tal, vai viver, e não sobre a questão sexual da coisa. Agora a gente passa para Gênesis capítulo 2, versículo 18, que para mim é a parte mais sensível de Deus na Bíblia. Por quê? É a primeira vez que ele diz que algo não está bom. Quando ele vira e fala, não é bom que o homem esteja só. O ponto crucial de Deus nesse momento não é que ele criou a mulher, mas é que algo não é bom. E o que não é bom? A solidão do homem. Deus foi tão perfeito nesse momento que ele percebeu que
que o homem precisa de afeto, ele queria cuidar do homem de alguma maneira, se preocupando com a afeição dele. E a partir daí ele cria a mulher. Mas uma coisa não está diretamente ligada à outra. Porque quem fala que a mulher é carne da minha carne e ossos dos meus ossos foi Adão, foi o homem, não foi Deus. Deus te deu livre escolha para decidir quem amar. Ele apenas está preocupado com a solidão do teu coração. Ou seja, em nenhum momento Deus imperou a vontade dele sobre o homem. Ele deu a livre escolha para o homem decidir quem ele quer amar e quem ele não quer amar. Você escolhe quem faz parte da sua vida, quem faz parte do seu coração, quem você ama, quem você quer chamar de sua carne, quem você quer chamar de ossos dos meus ossos. Você que escolhe. A solidão sempre foi um problema para Deus e Ele sempre quis resolver isso com você, não por você, mas com você. Através da sua escolha de amar quem você quiser amar. Você pode escolher encontrar uma pessoa, você sendo gay, você sendo hétero, você sendo trans, você sendo travesti. Você pode querer encontrar alguém para amar do jeito que você quer amar. É você que vai virar para a pessoa e vai falar: você é carne da minha carne. Você é osso dos meus ossos. Você que diz, é você que escolhe. Você tem esse livre-arbítrio diretamente ligado dele. E é justamente por isso que eu vou resumir e finalizar esse vídeo dizendo que a minha salvação e a sua salvação é por intermédio de Cristo. Se o próprio Cristo em nenhum momento da Bíblia disse que ele é contra a minha existência e contra a pessoa a qual eu quero amar, porque sim, ele está preocupado com o meu coração. Deus enxerga o meu coração, Deus enxerga o seu coração e ele está enxergando se o seu coração ama puramente outro coração. E ponto final. Então, se você crê que Cristo é o Salvador da sua existência e a sua salvação é por intermédio dele, segue firme, segue lindo, segue sorrindo. Tem muito mais por aí. Não crê naquilo que Deus não disse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até já!